Agradecer aqui o superchat do Jean Marcelo. Ciro é um coronel. As vaias foram mais do que merecidas. Parabéns ao PCO. O que a esquerda combativa pode fazer para levar o povo para a rua? Além do que já foi falado aqui, enfatizar duas coisas. Uma, você quer levar o povo para a rua, você tem que falar que você luta por aquilo que o povo realmente precisa e é fundamental. Por exemplo, cargo para a mulher negra no governo não mobiliza o povo. O povo não quer saber disso daí. O povo quer comida, emprego, quer parar de ser assassinado pela polícia, quer dizer, quer coisas concretas, né? Saúde, habitação, educação, alimentação, etc. Tem que levantar essas reivindicações de um ponto de vista positivo, né? Por exemplo, o movimento Fora Bolsonaro não enfatizou o problema do auxílio emergencial. Inclusive aceitaram que o auxílio emergencial fosse de R$600. Tudo bem, mesmo de R$600, a população vai querer esse auxílio emergencial. Mas por que não levantar um salário mínimo? Não colocar claramente o prazo? Então, a primeira condição é isso daí. Você quer mobilizar alguém, você tem que apelar para o interesse real da pessoa. Fantasias ideológicas não enchem a barriga de ninguém. Nós temos que lembrar sempre, que o cidadão de classe média, muitas vezes, encara a política como uma espécie de hobby. Ele não tem nada que fazer, né? O boliche está fechado e tal. Ele vai lá numa reunião política, porque ele tem uma vida mais ociosa. O trabalhador não é assim. O trabalhador ele acorda de madrugada, ele pega muitas vezes 2 condições, às vezes pega até 3 condições para chegar no trabalho, que é lá na Casa do Chapéu. Né? Quando ele chega no trabalho, o dia está raiando. Né? Isso é uma coisa que muita gente não para pensar. Em geral, né, principalmente em São Paulo, nas fábricas e tudo mais, o trabalhador, antes de ir para o trabalho, ele vai no bar e ele toma 2 doses de cachaça bem forte, que é para ver se ele aguenta o dia de trabalho. É uma coisa rotineira. Aí ele vai trabalhar. O trabalho é massacrante. Os chefes são os filhos da puta, que ficam em cima dele, torturando o cara. Né? Ele é vigiado até para ir no banheiro, tudo. É uma desgraça. Aí ele sai, vai para casa, a hora que ele chega em casa, ele está completamente demolido. Mas mesmo assim, ele tem problemas para resolver na própria casa. Aí o telhado desabou, tem uma goteira, a parede caiu, o banheiro não funciona, a cozinha, a pia entupiu lá, ele tem que resolver também esses problemas. Às vezes ele tem que resolver outros problemas, como eu já vi. O filho do cara, como o cara não consegue nem dar atenção para o filho não tem perspectiva, o filho é drogado, a polícia pegou ele aí aí ele tem que correr atrás dessas coisas. Bom, a vida da pessoa é difícil de ser vivida em si mesma. Então você vai querer que o cara saia dessa rotina, largue todos esses problemas sem resolver, vá numa passeata para escutar lá uns malucos falando do problema da mulher negra em abstrato. Se ainda falasse do problema da mulher negra no concreto, né? Seria alguma coisa, fala em abstrato. Outro discurso sobre o Barba-Gato. Não. Se o cara for na passeata e se mobilizar, desse ponto de vista, é um verdadeiro milagre. A classe média, né, brasileira, muita gente que discute política e tal, a maioria é a classe média. Tem um setor da classe operária que discute também, o setor mais avançado, mais instruído e tal. Precisa ter consciência, quando fala povo brasileiro, do que eles estão falando. Né? O povo brasileiro não é Ivete Sangalo. O povo brasileiro é um cara muito fodido lá no fundão da cidade. Né? Em São Paulo, por exemplo, vários desses bairros operários, o cara não tem calçamento de rua, pô.
a cidade mais rica da América Latina, a prefeitura nunca foi lá e colocou um piche lá na rua para o cara poder andar no seco. O cara chega... Imagina você... Ó, as pessoas que estão ouvindo, que nunca passaram por essa situação, imagina a seguinte situação. Todo dia você sai de casa para trabalhar e você anda 300 metros no barro. Ou mais. E quando você volta, mais 300 metros no barro. Todo dia. Rotina. A coisa com a qual você vai, inclusive, se acostumar. Você já vai comprar um sapato mais impermeável. Se você tiver condição, já vai sair com a calça arregaçada e tal. É um detalhe, né? Detalhe pequeno. Mas você imagina isso aí todo santo dia e 1000 problemas. E problema de tudo quanto é lado. Aí ele descobre que o terreno onde ele construiu a casa dele, se ele conseguiu construir uma casa, que muita gente nem tem casa, a prefeitura está reivindicando, vai confiscar o terreno. Imagina a dor de cabeça. É difícil, essa vida aí. E o pessoal participa politicamente, não é que não participa. Se você for lá, se você conversar com a pessoa, se você discutir os problemas dela, se você tiver paciência, for atento, souber falar um português que a pessoa entenda, né? Não falar universitês, você consegue mobilizar o pessoal. Agora, um pouquinho de paciência, certo? O cara não é feminista de universidade que está sempre pronta a se mobilizar por qualquer coisa, porque um cara lá falou alguma coisa, já vai fazer um ato público por causa de uma frase que o cara soltou. Isso aí no bairro popular não é assim. Na classe operária não é assim. Na classe operária ainda pior, que está desempregada, não é assim. E nós estamos falando, né, do povo brasileiro nos melhores lugares do país, que são os grandes centros urbanos. Porque se você for para a área rural, for para o Nordeste, interior do Nordeste e tudo mais, ixi, aí a coisa fica muito feia. É como o caso do índio também, né? O pessoal fala do índio. O cara foi queimar o Borba-Gato. O índio brasileiro, o que a gente precisaria fazer é levantar um programa de reivindicações do mais elementar possível para atender o índio. Por exemplo, o índio ele não quer fazer oração ao Deus Sol. Ele quer médico. Todos os índios querem médico. Como não tem médico, o cara dança lá, faz uma cantadinha, né? Fala que a miçanga do índio é muito bonita e tal, a pena. Mas você vai lá onde o índio está vivendo, o cara precisa de médico. O cara é subalimentado. Esse é o índio de verdade. O índio brasileiro, ele é um favelado da área rural, favelado do mato. E a situação e o favelado, se você for numa favela em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o favelado, perto do índio, vive no luxo. Para vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, quando a gente fala de povo, a gente tem que levar em consideração a realidade, não pode... Eu vejo muita gente falar, é povo, é gado, não tem nada a ver isso aí. Isso é uma falta de respeito, é uma falta, inclusive, de humanidade. O cara não sabe como é que é a vida do povo, não sabe qual é o tamanho do sofrimento do trabalhador e do povo brasileiro em geral. É muito sofrimento, é muita pobreza, é muita dificuldade. E ainda você vê que o povo brasileiro, ele é um povo alegre, hospitaleiro, criativo, apesar de tudo isso. Né? Apesar de tudo. Gosta de futebol, daí vem a classe média e fala, esse povo só gosta de futebol. O cara não tem onde se amparar, não pode nem gostar de futebol, não pode nem vibrar isso. O Brasil ganha de 4-1 do Uruguai. Desculpa. O povo vai lá e fica feliz com a vitória do Brasil. Está vendo? Alienado. Assim, o que é difícil não é o povo. O que é difícil aqui é a intelectualidade de classe média. Esse que